Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Assina Embaixo, um podcast da D4Sign. Hoje eu tô aqui com o Gui, mais uma vez, pra gente falar sobre um assunto que tá em alta, que é inteligência artificial. E ninguém melhor para esse episódio especial que a Camila Tavares, nossa gerente de produtos aqui na D4Sign. Cá, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada, Sabrina, Gui, todo o time da Forsign pelo convite. Eu fico muito feliz mesmo. Essa funcionalidade ela está dando o que falar, já tem muita gente usando, os clientes estão adorando. Então, é uma sensação de missão cumprida e de que a gente ainda vai mais longe com o Forsign AI. Maravilha. Camila, antes da gente entrar um pouco mais nesse assunto de inteligência artificial, queria conhecer um pouco da sua trajetória até a D4Sign. Como a Camila chegou até aqui? Muitos anos atrás, né? Tipo, junto com o descobrimento do Brasil. Não, mas eu já tenho, acho que 22 anos de carreira e eu me formei em jornalismo. E o jornalismo já tem muitos anos, né, que está em crise. Hoje a gente debate ética e independência, mas quando eu me formei a gente debatia o modelo de negócio, se ia permanecer ou não, e era a ascensão das mídias digitais. Então tudo que era jornal, revista, começou a enxugar, a repensar o modelo de negócios, que de um padrão super caro precisou fazer uma remodelação. Então, eu sou uma profissional formada nesse tipo de crise. Eu fui jornalista ali um breve período, acabou que me enfiei em grandes coberturas de assassinato de um prefeito aqui em São Paulo, o Celso Daniel, que era de Santo André. E isso gerou para mim, eu tive que ser parte do inquérito, tive que prestar depoimento muitas vezes, e por uma pessoa tão jovem foi um impacto muito grande. Eu desisti do hard news, como a gente chama o noticiário, e migrei para o soft news. E era uma época que tudo era mato, né? Então eu trabalhei lá no Terra. Tudo que a gente queria fazer de canal novo, eu queria um canal de moda, de beleza, de game, qualquer coisa. Eu tinha que pensar um modelo de negócios, eu tinha que pensar como é que ia se pagar, como é que ia contratar alguma pessoa. Então foi ali que nasceu a semente da Camila, gerente de produtos, porque eu tinha que fazer a visão como ter audiência, como ia ser o conteúdo, como ia ser o desenvolvimento, quem que ia pagar aquela conta. E nisso eu passei anos no Terra desenvolvendo esse tipo de modelo de negócios. Foi uma escola para mim, né? Também aprendi a programar nessa época, a olhar métricas e tudo mais. Depois eu migrei para marketing, eu trabalhei com luxo, as grandes marcas internacionais, me formei em direito nesse período, depois eu me formei em marketing, porque eram as coisas que compunham a minha carreira para aquele momento e que, de novo, foram construindo a carreira de uma gerente de produtos. Até que eu descobri que tudo que eu fiz e-commerce de luxo, eu fazia site na mão, eu sabia programar, eu entendia as métricas. Tudo isso, eu abri uma cartinha e falei, caraca, eu sou essa nova profissão. Eu não escrevia mais texto, eu só pensava em gestão, em negócio, em KPI, em usuário, o que as pessoas esperam, o que o mercado espera, como é que a gente empacota o nosso produto, como é que leva isso para o mercado. Eu me descobri uma gerente de produto e falei, graças a Deus, eu estou na nova profissão, porque o jornalismo, nesse período, a gente viu a Abril demitir, depois a Abril quebrou, os grandes jornais também. Então, essa é minha trajetória, né? Nisso eu passei pela RBS, pela Globo, eu fiz modelos de paywall, eu fiz muita consultoria para esses sites todos que a gente vê que bombam na internet. Muitos deles eu deixei ali um quê de consultoria de como adquirir usuário, como adquirir audiência e receita. Então, eu passei isso tudo e foi muito interessante para me transformar na profissional que eu sou hoje. Por isso que hoje, Sabrina, assim, eu sei que a pergunta é sobre a minha carreira, mas eu queria muito falar do Forsign AI, costurar essa conversa, porque a inteligência artificial, assim como a internet, né? Lá em 99, um pouquinho antes até, quando eu comecei a faculdade, a gente achava como é que a internet se encaixa em comunicação e no jornalismo? Como é que o AI se encaixa na nossa vida? Então, quanto mais discussão contrária eu vejo a esses temas, mais eu sei que eles vão pegar. Tem um programa do David Letterman,
em 95, eu acho, que ele entrevista o Bill Gates. E ele pergunta, mas que diabos é isso de internet? E o Bill Gates fala, olha, você pode mandar comunicação para as pessoas, você pode ler artigos do mundo todo sobre automobilismo, sobre os temas que você gosta. E o David Letterman faz uma piadinha, assim, mas isso eu já assino as revistas. Olha, né, que revolução que foi. Então, todo mundo que assistiu aquele programa deve ter achado assim, realmente uma besteira, eu não vou me preocupar, eu vou ficar aqui alienado à internet. E olha o tamanho que virou. Quem imagina hoje a vida se mandar um e-mail? Se o WhatsApp sai do ar, eu tenho certeza que quem está assistindo a gente, que a gente surta. Surta. Então, só de pensar já estou tremendo. É isso. E teve um momento do mundo que a gente questionou se isso ia ser útil ou não. Mas eu posso fazer uma ligação telefônica? Eu já li as minhas revistas, eu posso consultar uma biblioteca, eu posso consultar a enciclopédia. E hoje, para a gente, isso nem se debate. A mesma coisa com inteligência artificial. Tem discussões interessantíssimas de como o capitalismo consciente vai pautar a inteligência artificial. E é claro que essa discussão precisa acontecer. Mas não para impedir, porque o progresso da tecnologia é inevitável. O que a gente tem que conversar é os limites éticos que a gente vai conduzir isso, mas não deixar de usar. E, ao mesmo tempo, tudo que eu vi acontecer, todo aquele buzz do Second Life, eu não sei se vocês acompanharam isso. Quem não acompanhou, dá um Google. Second Life. É uma maluquice que a gente achava que ia virar, todo mundo ia virar um avatar, ia ter ali uma vida, sei lá, dentro do computador. Sim. Que nem as realidades de VR, por exemplo. Essas tecnologias elas não colam, porque a gente ainda carece da interação humana, do olho no olho. Mas tudo que vem para facilitar a nossa vida, como é o Forsyne AI, como é a inteligência artificial, como é o e-mail, como é o WhatsApp, tudo isso pega, porque a gente é carente de tempo, de qualidade de tempo. A gente é carente de hacks que facilitem a nossa vida. Então, demorei 1 ano para responder a sua pergunta, mas a minha carreira ela é essa. E eu acho que esse projeto de Forsyne AI é bem o resumo de tudo que eu vi, das coisas que eu acredito, que eu não acredito, e como eu precisei juntar negócio com a dificuldade das pessoas, com as novas tecnologias, coloca no caldeirão e tem um output. E, claro, foi isso com todo o time da Forsyne. O nosso CTO, Bruno Kawakami, ele treinou a inteligência artificial, ele é muito bom nisso. A gente investiu um período bem longo mesmo fazendo esse projeto. Sim. O time de desenvolvimento também, todo mundo se empenhou, eu já falei na live, sempre que eu falo desse assunto, também, se puder deixar o link próximo, sabe, eu tenho muito orgulho desse projeto, poder falar sobre ele. O Rafa Figueiredo, nosso CEO também, que ajudou a aprimorar as ideias, ele trouxe o projeto, esse aqui é meu sonho, é assim que eu queria fazer. Então, todo esse combo pelo qual eu fico tão feliz de estar aqui. Maravilha, Ká. Eu acho que o que você contextualizou, assim, do seu currículo, da sua história, mostra a pessoa inteligente que está aqui na mesa com a gente. Então, não foi 1 hora, né? Eu acho que todo mundo precisava ouvir isso para entender com quem a gente está falando aqui. E agora vamos falar de Forsyne AI, né? Separei algumas perguntas aqui para você. A gente já falou um pouco sobre as funcionalidades na live de lançamento. Para quem ainda não acompanhou, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição. Então, depois de assistir esse episódio, clica lá e vai assistir a nossa live, que tá muito legal. Mas falando de Forsyne AI, queria começar com a minha primeira pergunta, que é: qual foi a necessidade, né? Qual foi a dor que vocês identificaram para trazer essa solução, né? Essa feature para o mercado? Eu acho que a gente faz sempre um olhar humano. Claro que eu sou movida à tecnologia e o time que está comigo também. O nosso tesão de trabalhar é esse. Mas a gente está trabalhando a serviço de alguém. Esse alguém é o nosso cliente, é o nosso usuário. São pessoas que lidam ali com contratos extensos e que visitam muitos contratos diferentes ao longo do dia. Eu me formei em Direito. Para mim, era um parto, de verdade, quando eu tinha que ler petições muito grandes ou peças muito grandes. É difícil. É uma leitura que você não começa e termina em 5 minutos.
A gente que está acostumado com TikTok, então, tudo rápido, frenético, com som, tudo muito estimulante. Ler uma peça jurídica é um universo totalmente diferente disso. Não tem dancinha e nem música. Porque não é uma coisa prazerosa de se ver, né? É uma coisa que você precisa se debruçar ali, porque é uma coisa extremamente importante, né? Uma peça de protocolo de qualquer outro tipo de documento, né? De contrato, é uma coisa que você precisa se debruçar, colocar a sua atenção ali, e não é uma coisa prazerosa de se fazer, né? Então, eu acredito para os advogados, para grandes líderes que precisam assinar 5, 6, 10 contratos no dia, o quanto é exaustivo, né? É difícil, Gui, é isso mesmo, é exaustivo. Se a gente pensar quanto tempo de foco a gente tem no dia, é o tempo de ler uma peça. E são pessoas que precisam ler muitas. Então, se a gente pensar, né, quem é o nosso cliente, quem é o nosso usuário, é a pessoa que tem que ler esse monte de contrato. Essa é a natureza da nossa plataforma, são essas pessoas que a gente foca todo dia, como é que eu ajudo? Então, surgiu da necessidade de como é que a gente deixa a vida dessa pessoa um pouco mais fácil. E por isso que a gente fez a primeira funcionalidade, foi o Analyzer. O Analyzer faz um resumo desses contratos. A ideia é que eu vou ler o resumo, tá? Eu já coloquei dentro da minha cabeça, já estou aqui no meu coração sobre o que é, qual é o tema, quanto que é, quem são as partes. Eu já sei o básico mastigado. Quando eu fizer a leitura, tem aquelas palavras que são irrelevantes, sabe, para a nossa compreensão, são só conexões. Então, isso tudo já vai estar melhor compreendido. A leitura fica mais suave. Então, foi o primeiro ganho que a gente entendeu. A necessidade é como a gente deixa a assinatura de contrato mais rápida, partindo do pressuposto de o que atrasa, às vezes, a gente a fazer um negócio, a fazer uma entrega, a terminar um projeto. É isso, é essa burocracia de ter que ler, de ter que se debruçar, do tempo de foco, de qualidade. Então, isso que a gente quis economizar. E olha que a gente já tem economia de tempo com assinatura eletrônica, né? E hoje a gente está falando de uma economia de tempo em cima já de assinatura eletrônica. Então, agilizar mais os processos de assinatura de contrato para fechar negócios com mais agilidade, com mais facilidade, né? Sabrina, olha, parece que foi século passado, mas tem pouquíssimo tempo. Para um contrato sair de um escritório de direito ou de uma empresa, tinha que alguém escreve, imprime, faz várias cópias, faz a distribuição, todo mundo assina. Aí eu estou no meu escritório, preciso mandar para o seu escritório. Tem o tempo de deslocamento. Essa correspondência chegar para você, você abrir, fazer toda a leitura de novo, assinar. Olha, assim, isso era um tempo que se consumia. Não sei nem estimar. Reconhecer firma. Reconhecer a firma, pegar a fila de um cartório. Parece que foi junto com a invenção da roda, né? Foi exatamente isso. A nossa sensação é que isso é tão distante que quando eu noto que para algumas pessoas e algumas empresas ainda acontece, eu falo, por favor, vem para a DeForSign. A gente vai fazer isso tudo para você de uma maneira muito mais rápida, eficiente e segura. Porque esse transporte de peças ele não é tão seguro. Então, para a gente, isso é um valor muito importante. E aí você tem toda a razão. A gente já acelerou esse ciclo de contratos, de fechar negócios, que seja, de uma maneira exponencial, tendo a DeForSign. Com o AI, o DeForSign AI, a gente está dando mais um pulo. E isso pensando no nosso cliente. Mas o nosso cliente, o nosso usuário, ele tem parceiros de negócio, ele tem os clientes dele, que é o signatário, como a gente chama na plataforma, que é quem vai assinar o seu contrato, quem vai fechar um negócio com você. Essas pessoas, às vezes, têm dúvida sobre o contrato. Elas costumam ser leigas. Elas não conhecem o universo jurídico, a gíria jurídico, o que é contencioso, o que é juros de mora. Isso. Prerrogativa. Qual é o jurisprudência. foro. Então, são palavras que não fazem mais parte do nosso vocabulário do dia a dia, né? E estão cada vez mais distantes. Até tem conversa dentro do meio jurídico para deixar mais próximo do português falado, mas não é
como a maioria tem agido, não é como a magistratura tem aceitado. Tá? Os magistrados seguem ainda um protocolo bastante formal. E eu tenho certeza que eles também gostariam de migrar para uma linguagem acessível, mas isso é uma tradição. Então, o que a gente imaginou se é difícil para quem é do meio, para quem não é, realmente não tem condição, né? Então, como é que a gente ajuda essas pessoas? O primeiro ponto, é claro, o resumo. O resumo ele vai ajudar todo mundo. Deixa eu ver se o que eu combinei com o Gui está ali descrito no contrato. Eu vou ler o resumo. Gui, eu combinei com você que eu vou te vender a minha casa. O preço é tal, o endereço é tal, as condições. Você vai pegar o resumo e vai checar. Tudo que a gente combinou está ali descrito no contrato. É um atalho, né? É uma facilidade. Mas depois você tem algumas dúvidas. Ah, Camila, olha, eu estou um pouco inseguro sobre essa compra, depende do banco liberar um financiamento aqui, chutando na minha cabeça. As dúvidas que você tiver, você pode fazer para mim, você pode fazer perguntas para o seu advogado e você também pode fazer perguntas para o DeForSign AI. Por quê? Por que não? Não é? Por que não você já tira as suas dúvidas iniciais com a nossa ferramenta? E depois você entendeu aquilo, você pode guardar também para ter as conversas com quem você está negociando. Uma coisa não exclui a outra. O que a gente está fazendo é só dar um pouco mais de embasamento. Porque, às vezes, quando você não é desse meio, você tem constrangimento de perguntar. Então, quantos de nós, quando a gente não conhece um ambiente ou uma situação, a gente simplesmente fica acanhado e inibido. E não faz as perguntas difíceis que precisam ser feitas. Eu acredito que o mundo, as relações, os negócios, tudo, partem de conversas difíceis, com perguntas difíceis. Mas se a gente fica com medo, a gente simplesmente não evolui. Fecha maus negócios, entende parcialmente, depois se arrepende, não sabe como é que sai daquela encruzilhada, e isso vira uma bola de neve. A parte que cabe a DeForSign, a gente está tentando aqui, no nosso, onde a gente alcança, a gente está tentando resolver de alguma forma. Então, o signatário também faz perguntas. E o que a gente tem visto o feedback dos clientes é muito positivo. O que eu acho legal, né, na tecnologia toda que a gente aplicou é que não é um resumo por ser um resumo, né? A inteligência artificial ela não vai pegar pedaços do texto e vai jogar de uma forma mais simplificada. O chat ele não vai analisar a tua pergunta e vai te gerar uma resposta que está dentro do texto. Não, ela vai analisar porque ela estudou o juridiquês, né, brasileiro. E isso que eu acho que foi o mais legal de se observar ser feito. E eu acho que é super legal também o usuário vendo isso. Porque é o que eu estou comentando, não é simplesmente um copia e cola. É uma análise, realmente, né, que é feita. Eu queria saber um pouquinho mais de como foi feito isso. Você falou que o Bruno, ele treinou essa inteligência artificial. Eu queria saber como que foi feito isso. Qual foi o procedimento? Que eu achei incrível isso. Eu queria saber mais também. Só complementando que ela lê qualquer tipo de contrato, né? Então, só fazendo esse complemento aí que o Gui trouxe, por isso que é tão incrível, assim, no nosso ponto de vista, né, gente? Que é leigo. É verdade. E, assim, a gente tinha algumas premissas que a inteligência artificial, ela não pode substituir o Google. Uma busca simples, né? O Google indexa conteúdos. Basicamente como faria um bibliotecário, mas, claro, de uma maneira tecnológica e com algoritmos que estão cada vez mais especiais. Eu acho que o Google está comemorando 25 anos, 25 anos de um aprendizado maravilhoso e intenso. Então, começou organizando ali todos os temas onde você fazia uma busca e ele trazia os temas relacionados e está cada dia mais refinado. A gente entende que o Google é o Google. Então, não era o resultado parecido com uma busca comum. Também não podia ser você pegar o contrato que você recebeu e dar um Command F, um localizar. Quando a gente usa o documento, dá localizar. Então, se é para você encontrar ali onde está falando sobre multa, o seu Ctrl F vai resolver. Então, não é destacar o trecho do contrato como você pontuou, Gui. A ideia é, eu quero que leia, entenda, processe essa informação e diz para mim qual é que é a desse contrato, sem juízo de valor, que eu acho também que é uma coisa fundamental. Então, a inteligência artificial,
ela não vai te dizer se o contrato é bom ou se ele não é. Se você tem que assinar ou se você não tem. Isso está no seu campo de intenções e das suas necessidades. Mas a inteligência artificial ela é treinada para ter uma compreensão contextualizada daquilo que está sendo proposto e conseguir responder para você da melhor maneira. Então, é como se você contasse para alguém, a pessoa avaliasse as condições e tudo que está descrito para te dar uma resposta mais completa. Então, o que o Bruno fez, ele foi estudar profundamente como que treina as inteligências artificiais, como é que elas estudam e aprendem com o tempo, porque se você usa uma inteligência artificial ainda não treinada para a sua área, ela vai começar com respostas muito como uma criança que está aprendendo. A nossa fala ela é construída primeiro de Gugu Dadá. Depois a gente vai fazendo elaborações, até que a gente chega no nível de um poeta, sei lá. Não é esse o caso. Para dar respostas ainda óbvias ou que não resolvessem a vida do nosso cliente, qualquer inteligência artificial poderia fazer. A nossa necessidade era treinar a inteligência artificial para conhecer a lei brasileira, o contencioso brasileiro, o tipo de contrato que a gente tem, quais são as pegadinhas desses contratos, quais são as nuances. E foi isso que o Bruno conseguiu fazer. E você faz isso alimentando essa inteligência artificial de muito conhecimento. Então, como é que se forma um advogado? Ele vai estudar a base do direito, depois ele vai estudar as leis brasileiras, depois ele vai estudar a jurisprudência brasileira, depois ele vai começar a atuar. Quando ele começa a atuar, ele vai ver na prática como é que ele se sai das situações, que tipo de contrato e situação se apresenta para a carreira dele. E é isso que vai formar um profissional experiente. Idem para a construção do conhecimento de uma inteligência artificial. Só que ela faz isso de uma forma mais rápida. É melhor ou é pior do que um humano? Não é essa a discussão. O que ela tem é um aprendizado mais rápido. Tem nuances que o ser humano é quem vai saber, que é o que eu falei. O campo das intenções, o campo da ética, o campo da pertinência, se a gente deve ou não substituir uma determinada profissão pela inteligência artificial, isso está dentro da discussão do capitalismo consciente. Não é uma discussão que passa pela inteligência artificial. Passa por ela, mas não é dela a responsabilidade sozinha. Essa é uma discussão em sociedade e que a gente entende que é muito importante, que nem regular a internet. Tem muita gente que reclama, mas foi o combinado. Então, vamos entender que a internet vai fazer parte de tudo da nossa vida. Vamos. Vai precisar ter regra? Vai. E, no decorrer, a gente vai discutir quais são essas regras. Claro que depois que a gente está acostumado, que se alguém tenta te dar uma regra que possivelmente possa limitar o seu uso, você vai falar, eu não quero ter essa conversa. Por favor, não. Mas o fato é que esse tipo de diálogo, de regulamentação, ele é saudável. Né? A gente às vezes fala, nossa, é censura ou não é? Pode ser que tenha caso que sim ou outro que não, mas a conversa sobre isso ela é muito importante. Como eu falei, as conversas difíceis são as que fazem a gente evoluir, perdão. Então, para a gente foi esse o treinamento, sabe? Como é que a gente garante o aprendizado dessa inteligência artificial dentro do contexto da D4Sign? E a gente já sabe que tem gente usando de outras formas. Resumo de livro, eu já peguei. Caramba. Meu Deus. Resumo de peça mesmo, resumo de jurisprudência, porque a jurisprudência ela não é um documento que vai ser assinado pela nossa plataforma, né? Mas se você quer entender, deixa eu ver o resumo dessa jurisprudência, você pode usar a nossa plataforma. Então, as pessoas começam a fazer uso que, às vezes, a gente nem previu. Isso dá para a gente a dimensão da nossa carência de economizar tempo com serviços que são burocráticos. A gente não quer mais. Pensando que todo dia abre um conteúdo novo, um hobby novo que a gente pode ter. A gente pode hoje descobrir como vive uma pessoa do outro lado do mundo e tentar ter o conhecimento que ela tem. Isso hoje é permitido. Antes a gente só aprendia e conhecia no volume de livros que a gente tinha para ler ou de professores que a gente tinha para assinar, para ensinar. Isso. Agora, e para quem fala inglês, é um mundo maior ainda.
Porque você tem acesso a um volume de conhecimento que está ali no YouTube, no Google ou qualquer outra plataforma, num podcast como esse. Olha que conversa incrível a gente está tendo aqui e quantas outras que não tem, falando sobre temas interessantíssimos. Então, o que a gente entendeu é que o nosso tempo ele pode ser usado para hobby, para coisas que a gente acredita mais, mas não para funções burocráticas. E, claro, se a pessoa gosta, tem gente que gosta. Fique à vontade. Mas tem as pessoas como eu acredito como você, Sim. a gente não gosta de perder tempo com essas coisas. É a otimização do dia a dia, né? Eu acho que é muito isso. A gente tem... a gente é multitarefas, né, Ká? Então, a otimização do dia a dia, quando a gente utiliza a inteligência artificial para ler um contrato, né, por exemplo, e ajudar a gente a entender o que tem ali, a gente economiza um tempo que a gente pode, por exemplo, tá pensando em features futuras dentro do GeForce AI, entende? Então, acho que é um pouco disso, assim, também, né? Quando a gente fala de otimização de tempo, né? É o que a gente sempre diz, né? Utilizar o tempo porque realmente importa, né? Porque é o que você falou, cara. Em vez de ficar ali horas e horas analisando peça, lendo, relendo, tomando muito, muito, muito cuidado com aquilo. É claro, cuidado nunca vai ser pouco, né? Mas se eu consigo otimizar esse meu tempo para analisar, em vez de analisar eu analiso 5, em vez de analisar 5, eu analiso 20, é muito mais fácil para mim fazer isso do que eu ficar o dia inteiro naquilo. Sim. E, Ká, é incrível, assim, essa tecnologia. Vamos supor, sou cliente da GeForce. Como eu ativo o GeForce AI para minha empresa? É fácil, a gente tem algumas formas agora e eu estou bem contente com isso. Então, quem já é um cliente da plataforma, já é uma conta grande, pode entrar em contato com o comercial, eles vão apresentar o plano de AI. A gente trabalhou para que o GeForce AI fosse muito acessível, porque a gente acredita que essa tecnologia pode e deve ser usada pelo nosso cliente. Ela se conecta com a nossa missão como empresa, ela se conecta com a nossa missão pessoal, com o que cada um de nós tem de propósito dentro do nosso coração. E eu acho que isso é muito importante. Acho que nenhum de nós trabalharia com alguma coisa que não acredita ou que tem mais restrições do que pontos positivos, né? Até depois a gente pode falar sobre os dilemas e perigos da inteligência artificial. São conversas importantes. Mas, então, para ativar, você entra em contato com o comercial, se a sua conta já é muito grande e está ali funcionando na plataforma, né? Para quem já tem uma conta pequena e média, você pode fazer o upgrade. Então, sua conta é o envio mais o WhatsApp. Você pode fazer uma compra de créditos do GeForce AI dentro da plataforma. E para quem é novo cliente, e eu espero mesmo que essa funcionalidade traga mais pessoas. As pessoas que querem a assinatura de contratos de forma eletrônica e que é muito segura. A segurança é um dos pilares da GeForce e a gente já alcançou isso de uma forma com tanta excelência que entrou no nosso valor. Não tem nada que a gente faça que já não está construído numa base muito sólida de segurança. Então, agora, a gente partiu para esse segundo momento, que é o momento de como é que a gente faz isso da forma mais fácil possível para o cliente. Não é fácil para a gente, é para facilitar a vida do cliente. Então, para esses novos clientes, nos nossos planos de home, você já pode fazer a compra do envio, o WhatsApp e o GeForce AI. E a gente fez ali uma modulação de créditos que tem a ver com a quantidade de envios, mais ou menos a média de páginas de contrato. Então, são essas formas que a gente já tem. É para todo mundo usar mesmo. Eu encorajo. Eu já falei isso em todas as interações que você me convidou para participar e sempre que eu posso. O GeForce AI, ele é para todo mundo. Mesmo que você não faça tanta assinatura de contrato, precise fazer tantos envios. Se você é uma pessoa física, uma pessoa como eu, como a Sabrina, como o Gui, você tem contratos, pega os seus contratos, sobe dentro da nossa plataforma e pede para fazer o resumo. Ter um resumo disso tudo vai fazer com que você conheça melhor as regras do seu contrato com o banco, do seu financiamento bancário,
de imóvel, por exemplo. Locação de imóvel. Da sua locação, do seu consórcio. Todos os contratos que uma pessoa comum pode ter, eles vão ficar melhor compreendidos se você usar a nossa ferramenta. É muito útil. Não é útil só para quem tem que fazer a assinatura. Ele é útil para todo mundo que tem contrato assinado. E eu tenho certeza que todos nós temos algum contrato assinado em algum momento. Até os termos e condições, por exemplo, da internet, que ninguém lê, isso é um meme. É um meme. Porque é isso. Ninguém lê de verdade. A gente é estimulado só a consentir. Aceito. Porque também a gente não tem esse tempo para ler. Pega esse contrato, sobe lá na plataforma e pede um resumo. Tem esses usos todos que eles fazem parte da vida de alguém que exerce cidadania, que está assinando contrato, que faz parte de um sistema econômico que tem esse tipo de regra, de ordenamento jurídico. Então, eu estimulo fortemente. A gente tem planos para todos os bolsos, desde o plano mensal a plano anual, que fica cada vez mais barato. Então, a Anti4Sign é uma plataforma que se preocupa em estar próximo da realidade do Brasil. Então, a gente tem planos realmente que são acessíveis. Você paga na nossa moeda, a transação é super fácil, a compreensão da ferramenta é fácil. Então, é esse mesmo o propósito. Eu queria muito que as pessoas que estivessem ouvindo, que quisessem saber como é que a inteligência artificial muda o seu dia, a Anti4Sign eu acho que é um excelente caso. Por enquanto, a gente está vendo na mídia muita conversa, muito debate sobre inteligência artificial e pouca aplicação prática. Quando a gente foi lançar, Gui, você lembra que você me mostrou, era uma imagem do Papa com um casaco. Exato. Sim. E eu achei assim, nossa, que bonitão que o Papa está, não é mesmo? Style. Mas assim, ninguém vê o valor da inteligência artificial quando o uso é esse. É até isso que eu ia te perguntar, Ká. A gente vê, né, esses geradores de imagem, gerador de texto, gerador de música tem... aí facilitador de fórmula de Excel, tudo eles isso... Eles colocam voz também hoje, eles pegam a voz do Gui e colocam, dublam o Gui com a voz Exato. dele. É incrível. Então, assim. Tem tudo isso, né? Tem muita funcionalidade. E aí, uma das questões que a gente levantou é qual o real uso disso, né? Qual o potencial disso e para que está sendo usado? Você enxerga que hoje a gente já atingiu esse ápice de usabilidade da inteligência artificial? A gente vai ver mais coisas? E para que tipo de uso que a gente pode utilizar? E já emendando aí, eu queria saber, né? Aí, spoiler. Mas eu queria saber o que vem aí, né? Dentro do D4Sign AI. O que a gente já pode esperar? Bom, vamos lá. Por partes, né? Quando eu contei a história lá do Dave Letterman com o Bill Gates. Naquela época, as pessoas não conseguiam trazer o conceito de internet para a vida delas. Então, é fácil fazer chacota e não entender, nossa, mas por que mandar uma mensagem pode facilitar a minha vida? Porque era normal as pessoas pegarem o telefone e ligarem, mandar fax. Eu acho que uma parte de quem está ouvindo nunca viu um fax. Pager, tinha isso. Era muito difícil. E a gente achava isso o máximo, tá? E teve um momento que isso era uau! Foi o ápice. Então, o que eu acho sobre isso é que até que as pessoas entendam como facilita a vida delas, elas tendem a não dar tanto valor. E aí começa um monte de discussão interminável que precisa acontecer, mas sem que, de fato, a gente ande para frente. E eu acho que a internet foi isso. Até que... Eu lembro, teve uma das falas do Bill Gates, foi assim, olha, a sua empresa pode ter uma página e você pode ter uma página. Alguém se imagina hoje sem acessar a página de uma empresa antes de comprar alguma coisa? Nunca. Depois a gente passou o período dos blogs. Os blogs revolucionaram a forma como a gente consumia notícia, porque a gente só tinha ali a emissora maior do Brasil, o jornal maior do Brasil, e era isso. A nossa fonte se limitava a isso. Hoje, a gente tem ali influenciadores de cada área que a gente quer. E isso é tão interessante, são ultra especialistas. E, claro, a gente vai ter que filtrar quem é bom, quem não é, quem é ético, quem não é, quem se conecta com você e quem não. Então, te dá muito mais trabalho em filtrar quem te influencia, mas você vai encontrar. Então, eu acho que demorou esse tempo
para essa migração. Porque o mundo deve ter o quê? 8 bilhões de pessoas? Eu não sei. De verdade, eu não sei. E naquela época era o Bill Gates e as pessoas do Silicon Valley que tinham acesso à internet. Uma pessoa ou outra ligada a universidades. Então era tão restrito que o cidadão comum imaginava, como eles falaram lá no programa, what the hell? É difícil você imaginar. Mas, com o tempo, vai começando o uso e você vê uma sociedade que já não sabe mais viver sem aquilo. Né? E não vou entrar no debate se isso é bom ou não, porque isso, de fato, facilita a vida. É a gente que tem que estabelecer limite de horário para a tela. É a gente que tem que estabelecer limite de qual tipo de conteúdo a gente vai consumir. E isso não se faz também só responsabilizando uma pessoa. Precisa ter política sobre isso e é um trabalho muito maior como sociedade. Não cabe a nós, profissionais da tecnologia. É uma discussão muito mais ampla. Com certeza. Mas em inteligência artificial é um depara. Então, faz de conta que tem 8 bilhões de pessoas. Se eu estiver muito errada, gente, desculpa. Eu não trabalho Corrijam com nos dados comentários. Assim. Por favor, a gente quer saber. Mas é a mesma coisa. Está restrita ainda a pouca gente. Por mais que a gente saiba, nossa, olha, tem o Bard. Hoje todo mundo já tem uma inteligência artificial, né? Assim, as grandes empresas. Mas é pouca gente que usa, porque as pessoas ainda não sabem o que elas podem usar. E mesmo que você fale assim, vai facilitar uma fórmula do Excel. Acontece que quem trabalha o dia inteiro com Excel já faz com o dedo, tá? Essas pessoas estão... Assim, parece que está tocando piano. É tão prático, é tão rápido para essas pessoas, o atalho do teclado, que ela não precisa procurar fórmula e nenhuma inteligência artificial. Quem precisa, talvez, é a gente, que a nossa vida não é tabela o dia inteiro. Mas para quem é, gente, isso nem precisa usar, eles sabem disso. Então, o uso ainda está numa elite da tecnologia. Ainda está no early adopter, ainda está nas pessoas super jovens que deixa eu testar isso aqui. Eu quero ajuda para fazer um trabalho da faculdade. Eu quero desenvolvedor. Até lá no nosso time, eles usam bastante. Eu preciso achar essa solução. Deixa eu ver. E antes, eles iam para o Google, para o Stack Overflow, e achavam da mesma forma. Porque, às vezes, é bom você encontrar como que outras pessoas resolveram esse mesmo problema na linguagem de programação que eu preciso fazer. Mas, às vezes, quando você usa a inteligência artificial, ela traz ali uma resposta que você aprende com ela. Ou você aprimora ela. Ou ela traz para você um novo ponto de vista. Encurta passos, né? Também. Encurta bastante. Com certeza. Por isso, mas assim, ainda é um uso tão restrito. Enquanto a gente não vê atingindo a pessoa comum, a gente ainda vai ter essa sensação de para que serve mesmo? Para que serve a internet? Então, conforme o uso for acontecendo, as pessoas vão entender melhor. Teve um tempo atrás, não tem tanto tempo assim, quando lançou o iPhone 3. O máximo que a gente usava era o BlackBerry. Sim, Né? E também era nossa. O teclado do BlackBerry era bom porque você podia mandar mensagens melhor, digitando com seus 2 dedos. E aí lançou o iPhone 3. Ainda não tinha Apple Store, ainda não tinha um monte de funcionalidades. Mas a gente já começou a ver tanto valor porque tinha os aplicativos da própria Apple. Então, era o seu celular, que você via a previsão do tempo, que você tinha a sua agenda, que você... E num visual infinitamente melhor do que o BlackBerry. Mas tinha gente que desdenhava. Por que eu vou pagar tão caro por um telefone? Eu já tenho aqui o meu tijolo. Tinha essa argumentação. Hoje, eu não conheço quem não usa smartphone. Só as pessoas que já foram muitas vezes roubadas e falam assim, não, agora eu tenho o celular do ladrão e quer um Nokia, sei lá. Uma coisa antiga. Mas a gente já não vive mais sem isso. Só que do lançamento para uso em massa, teve ali um longo período. E que eu acho que vai acontecer da mesma forma. A questão sobre isso é que, como tudo em tecnologia, ele vai sendo assimilado pela sociedade de forma exponencial. E o que é isso? Não é um crescimento que nem a gente vê, cresceu um mês 2%, no outro mês 3%, no outro mês 30%. Esses crescimentos, eles são lineares, né? A gente até pode ver um crescimento maior em um período ou outro. O exponencial, ele começou com 1
2, 4, 16. 16 vezes 16, não sei fazer de cor. Mas vai, assim. Então, é muito rápido para a disseminação. A gente tem um exemplo disso que, infelizmente, é péssimo, mas é uma boa forma de contar essa história. Quando a gente teve a pandemia, e a gente viu os gráficos, né, de tá ali o ambiente, contaminou pelo ar, contaminou uma pessoa. Essa pessoa pode contaminar outras 9. Essas 9 mais 9. Então, é isso que eu estou dizendo com o exponencial. Por isso que virou rapidamente uma pandemia. Porque a forma de contaminação é assim tão rápida. Viralização, né? Isso. É a mesma forma que a gente viu acontecer com a internet, que a gente viu acontecer com algumas redes sociais e que provavelmente vai acontecer com inteligência artificial e que não aconteceu com Second Life. Né? Tem muito debate sobre isso, mas provavelmente a falta de conexão do ser humano. A gente pode até viver recluso e cada vez mais com bateria social curta, mas a gente ainda sente falta de estarmos juntos. Então, pode ser uma das explicações para algumas tecnologias pegarem, outras não. O que facilita a vida e o que é um entretenimento rápido e fácil, a gente tende a aceitar, e o que é um pouco imersivo, além da conta, a gente tende a segurar um pouco. Então, Gui, assim, eu acho que vai pegar bem rápido, mas tem todo um papel da indústria de tecnologia que vamos colocar inteligência artificial para contratos. Isso a DeForSign fez primeiro e fez melhor. Então, é esse o uso. Como é que a gente vai trazer para a moda? Na moda, então, faz de conta, a gente vai mandar uma foto nossa de corpo todo e a inteligência artificial ela vai falar assim, nesse tipo de modelo, de cor e combinação que você se projeta na imagem que você gostaria. Né? Pode ser isso, que é uma coisa que hoje tem o personal stylist para fazer, mas é um serviço caro, vai te ajudar a fazer compra, vai te ajudar uma série de coisas. Mas nesse autoconhecimento de qual a imagem que eu quero passar, qual a roupa adequada para isso, a inteligência artificial pode te ajudar. Eu queria ver uma grande rede de varejo levando a inteligência artificial para isso. Para game, por exemplo, você que é muito do universo gamer, talvez você tenha necessidades quando você vai aprender um jogo, ou quais são os atalhos, coisas que a inteligência artificial ela pode te treinar mais rápido. Você vai jogar com a inteligência artificial porque ela é mais esperta e você tem um campeonato, por exemplo. Então, tem muitas aplicações em toda a indústria, em todo o mercado. O que a gente vai ter que fazer, a partir de agora, é encontrar empresas que nem a DeForSign, que resolveram adaptar o que é inteligência artificial pura e simples para uma necessidade, um caso de uso dos nossos clientes. E isso vai acontecer. Muito legal, Ká. E falando, inclusive, da DeForSign agora, a gente falando que, né, você já disse que a DeForSign é pioneira em utilizar a inteligência artificial para leitura de contratos. Brevemente, assim, o que tem pela frente? Eu sei que é spoiler, né, que tem coisas aí que vocês estão desenvolvendo, mas você pode falar um pouco aí pra gente as próximas features do DeForSign AI para otimizar leitura de contrato, otimizar tempo ainda mais? Então, o que tem aí? O que tá por vir? Então, a gente já anunciou isso. Uma das coisas é o Insights. O Insights ele vai pegar o seu contrato e vai dizer como é que ele está perante o mercado, né? Então, quais melhorias possíveis o seu contrato pode ganhar para não deixar nenhum tipo de brecha. E, às vezes, é comum. A gente se vicia ali. Toda empresa usa um contrato que é um template. E aí você muda ali só os campos variáveis, sim, mas você usa aquele. É muito difícil confeccionar um contrato para cada situação. Você parte da mesma base e faz adaptações em cima dele. Acontece que, nessa adaptação, é normal que você deixe passar algum ponto. O Insights, negociação diferente, né? Isso. Então, o Insights ele vai trazer para você uma ajuda de considerações que você talvez pudesse agregar para o seu contrato. Não é raro acontecer, e por isso que o nosso sistema de justiça tem conciliação, tem contencioso, né? Às vezes as pessoas vão ali em litígio para discutir sobre um contrato. Então, a gente também quer
evoluir para, se eu estou discordando desse contrato e lá no futuro a gente vai ter um litígio, como é que eu posso achar brechas do seu contrato? Então, é uma intenção nossa já lançar tudo isso junto, porque, de novo, a gente está entendendo qual é a dor do cliente da DeForSign. O que pega no dia e na rotina de pessoas que assinam contratos pela nossa plataforma. E a gente entende que esse é um dos grandes valores e é uma das melhorias que a gente pode propor. E, de forma bem objetiva, eu acho que a gente não faz negócio e nem vive a vida se a gente não assume uma parcela de risco. Mas, às vezes, se for para colocar um investimento de todo o meu patrimônio, eu vou ser mais conservadora, eu vou querer um risco de 1. Mas se é ali para... Eu já tive um ganho extra, está sobrando dinheiro, eu posso fazer um investimento de um pouco mais arriscado. Então, eu posso ser um risco 10. Eu não sei, cada pessoa vai avaliar, na situação dela, o grau de risco que ela está disposta. Então, a gente vai trazer isso para o universo do contrato. O seu contrato, ele tem algum grau de risco. Então, é um risco 3, é um risco 2. A gente vai tentar trazer esse termômetro. Claro que tudo isso é aprimorado com o uso. Então, os clientes que entram primeiro, que vão aderir a essas ferramentas, eles sabem que eles estão educando a inteligência artificial e ensinando aqui para a gente da DeForSign qual é a dificuldade, qual é a necessidade real. Então, tudo que a gente está fazendo agora, a gente corre no cliente para saber, está funcionando? Você está gostando? O DeForSign AI resolve a sua vida, ele ajuda a sua rotina. Então, a gente vai o tempo todo calibrar. Isso é um dos grandes papéis de um gerente de produtos como eu. Os olhos, os ouvidos abertos para o que o cliente precisa. Como é que o cliente está percebendo essa entrega. E aí a gente também já tem desenhado uma série de melhorias. Para o nosso futuro, então, esses já foram anunciados, tá? Bem em breve a gente vai lançar. E para o nosso futuro é assim, tudo que a DeForSign se propuser a fazer a partir de agora, com novas funcionalidades, e até com as funcionalidades que já existem, como é que a inteligência artificial facilita esse processo, no passo a passo? Então, o nosso cliente, o usuário, ele vai poder escolher. Ele vai acoplar ou não a inteligência artificial para cada rotina que ele faz dentro da nossa plataforma. Essa mudança ela é gradativa, é muito tempo de desenvolvimento, de treinamento da inteligência artificial. Isso não acontece do dia para a noite. Mas o que a gente gostaria? Que em cada atividade dentro da plataforma você tivesse a opção de isso é que eu preciso de ajuda. Então, pode ser um preenchimento automático. Tem algumas coisas que a gente faz que tem tokens, tem campos variados. E às vezes, as pessoas comuns elas não têm tanta facilidade com isso. Sim. Então, como é que a inteligência artificial facilita essa rotina de trabalho? É isso que a gente quer. Para o nosso cliente se focar mais em assinar mais contratos, em fazer mais negócios e menos suor na rotina dele. É mais sofisticação do pensamento, é mais tempo de network, é mais tempo de negociação e conversa e menos tempo debruçado no computador fazendo tarefas manuais. Essa é a nossa vontade daqui para frente. Muito, muito legal. Muito bom. Para finalizar, eu convido a todos que estão acompanhando, que acompanharam, né, a gente até aqui, a acessarem o nosso site e testarem também aí o DeForSign AI, o Analyzer, entenderem a potencialidade, dessa funcionalidade. E quero agradecer a Ká aqui por ter topado bater esse papo com a gente, por ter trazido tanto conhecimento, explicado tanto pra gente, mostrado pra vocês que esse universo de inteligência artificial é muito mais do que a gente vê hoje em mídia, né? Então, muito obrigada, Ká, pela participação. Muito obrigada, Gui, pela participação também. A gente fica por aqui. Acesse o nosso site se você ainda não é cliente. Se você é cliente, é só falar com o nosso time comercial. A gente fica por aqui. Agradeço de novo, Camila, pela sua presença, por tanto conteúdo que a gente gerou aqui hoje. Gui também, muito obrigada pela sua participação. E a gente fica por aqui. Muito obrigada. Esse podcast foi editado e produzido pela Sala 37 Filmes.
Saiba mais em sala37.com.br.